Olá pessoal, paz e graça a todos em Cristo Jesus. Eu vou me posicionar contra uma fala do pastor Eliseu que repercutiu nas redes sociais e gerou muitos debates, onde ele diz, por exemplo, que um crente ele tem que ter arma em sua casa, defender sua família e meter bala mesmo. A minha fala, o meu posicionamento não é contra ele agir como pessoa, como cidadão, como homem. A minha fala não é contra isso. A minha fala é a ele falar que isso é um dever do cristão. E isso é o que o cristão deve fazer porque isso é bíblico. Então eles dizem que a Bíblia manda fazer isso. E é contra isso que eu vou estar me posicionando. Não é contra a questão de alguém se defender. Se você se defender, fique à vontade. Isso é problema de cada um. E eu quero que você aqui divida entre a questão da defesa pessoal, se você algum dia chegar a fazer isso, e a questão do ensino bíblico, tá bom? Então eu estou dividindo as duas coisas para você não confundir o meu posicionamento. Então, o meu posicionamento é aqueles que dizem que isso é bíblico, ok? E eu vou mostrar que isso não é bíblico, isso é a opinião pessoal deles que eles querem trazer para a Bíblia, beleza? Então, primeiramente, alguns dizem, usam lá o texto de Neemias, capítulo 4, versículo 14, pelejai pelos vossos filhos, vossas mulheres e tal. E aí eles pegam esse texto e dizem, olha, tá vendo? A Bíblia manda. Bom, nós temos que ter cuidado, porque se vocês aí que gravam vídeo, falando, defendendo, se vocês de fato são teólogos, vocês sabem o que é livros prescritivos e livros descritivos, ok? O livro de Neemias, ele é um livro histórico, e ele nem é do Novo Testamento, ele é do Antigo, então tem que tomar cuidado, porque ele é um livro descritivo e não prescritivo, ok? E nesse contexto, por exemplo, nós vamos ver várias ocorrências dessa forma no Antigo Testamento. Por exemplo, Jó 4:8 ali, os amigos de Jó, o ele faz, em Jó 4:8 ele diz, olha, segundo eu tenho visto, em várias ocorrências eles acusam Jó. E você percebe que eles acusam de acordo com o seu ponto de vista, ok? Então isso não é doutrina para a igreja, não é doutrina para nós, isso são passagens descritivas que nós temos que ter cuidado. Podemos utilizar o princípio? Podemos, pois a palavra de Deus é a palavra de Deus e é inspirada pelo Espírito Santo. Mas o que eu estou falando, e para aquele que é teólogo sabe do que eu estou falando, que se trata de passagens descritivas e não prescritivas. Por exemplo, vou dar um exemplo aqui bem claro. Por exemplo, Daniel capítulo 1, versículo 8, muito conhecido, que Daniel propôs no coração não se contaminar com o manjar do rei. Aí eu pergunto, o que era o manjar do rei? Era o que a lei proíbe no capítulo 11 de Levítico. Então, ali, por exemplo, no capítulo 11 de Levítico, a Bíblia vai falar sobre porco, sobre camarão e algumas coisas ali que eu tenho certeza que você, como cristão, sabe que não é pecado. Então eu pergunto, o texto de Daniel 8, que Daniel ali, naquele contexto, se ele come, ele está se contaminando. Nos dias de hoje, se nós comer, nós estamos se contaminando, pois o próprio Paulo disse no capítulo de número 14 de Romanos que um crê que de tudo se pode comer e o outro que é fraco na fé come legumes. Então percebe que o Novo Testamento ele vê essas coisas de outra forma, porque a lei ela não tem mais este princípio para nós, ela não tem mais este mandamento para nós, ou seja, ela não é válido para nós a lei, beleza? Então, quando nós olhamos para isso, tem que ter muito cuidado. Então, se você de fato é teólogo, você sabe que não existe esse mandamento para assassinar os outros, beleza? E você que diz aí, porque lá em Êxodo 20, versos 13, não matarás é não assassinarás. Você está um tanto equivocado e eu estou chamando você, Eliseu Rodrigues, eu estou chamando, convidando você para debater comigo. Você, o Tasso Licurgo e quem quer que seja, mas precisa ser alguém que conheça, que tenha conhecimento, que seja teólogo no mínimo, para que a gente discuta o assunto de uma forma mais profunda, beleza? Então, quando a gente olha, por exemplo, para Êxodo 20, versos 13, ali a Bíblia diz, por exemplo, não matarás. Aí eles dizem, não, mas aí significa não assassinarás. Conversa, isso aí é eles que estão inventando da cabeça. A palavra ali, a expressão é lotirsá no hebraico. A expressão lotirsá, que ali o radical ratzá, que significa matar. Então essa palavra no hebraico, ratzá, ela significa tanto matar de forma premeditada quanto acidental, não premeditado. Isso que vai definir é o próprio hebraico. Por exemplo, lá em Josué 20, versos 3, ali a palavra ratzá é aplicada como homicida, e um homicida que matar alguém por erro, ou seja, matar alguém de forma acidental. Então veja que o ratzá se aplica para quem mata alguém de forma acidental sem que ele quisesse fazer isso, beleza? Então dentro da linguística, a palavra ratzá, ela se aplica tanto ao assassinato premeditado quanto ao assassinato acidental,
ok? E quando a pessoa decide que ali não matarás significa não assassinarás, ele decidiu da cabeça dele, não dentro da linguística. E eu sei de onde eles tiraram isso. Por exemplo, ali no capítulo 20, versos 13 de Êxodo, não matarás, nós temos o não, que é um advérbio de negação, e nós temos ali a palavra matar, ok? Então, para que fosse não assassinarás, nós teríamos que ter um objeto direto. Ou seja, não matarás injustamente. Aí sim ficaria perfeito, abrir a margem, abrir a concessão para você entender dessa forma. Mas quando nós olhamos o texto e ali diz não matarás, o advérbio de negação, ele está intensificando o verbo matar. Ele tá abrangendo o sentido amplo da palavra. Então, quando ele diz não, é não mesmo. E esse não abrange o sentido amplo da palavra, que é matar. E o que a palavra significa? Tanto assassinato premeditado quanto assassinato acidental sem ser premeditado. Então, nesse contexto, o advérbio de negação abrange o sentido amplo da palavra. E quem decidiu que não assassinarás não é a linguística, é você, teólogo. É você, teólogo, que está querendo colocar isso como ensino bíblico. Isso não tem fundamento bíblico, não tem aprofundamento bíblico, isso não tem nada de Bíblia, ok? Então seja honesto, no mínimo seja honesto. Segundo ponto, porque lá em Êxodo 20, versos 2 e 3, a Bíblia diz que se tu matar o ladrão de dia, de noite tu não é culpado, se tu matar de dia tu é culpado. Meus irmãos, se ali em Êxodo 20, versos 2, 22, versos 2 e 3 é válido para a igreja, então o versículo 18 diz, não deixarás viver a feiticeira, ok? Aí, poxa, então eu pergunto, você está matando o feiticeiro? Versículo 20 está mandando matar ali os idólatras, entendeu? Manda matar os idólatras. Aí eu pergunto, você está matando os católicos? Ok? Inclusive no Brasil é crime matar os católicos. Se você fizer isso, isso é intolerância religiosa. É crime, então se é crime, também vai ser pecado. Ok? Então por aí você já tira. Agora eu pergunto, qual é o método que você utilizou para dizer que Êxodo 22, versos 2 e 3, ali matar de noite não é pecado, que você está aplicando para a igreja? Qual é o método que você utilizou para dizer que esse versículo 2 e 3 é válido para a igreja e o versículo 18 e 20 não é válido para a igreja? Tem diversos versículos que eu posso aqui depois afirmar e eu estou chamando vocês para o debate. No debate nós vamos ver, ok? Então tem diversos versículos. Então qual é o método que você utilizou para dizer que Êxodo 22, versos 2 e 3 é para a igreja e o versículo 18 não é? Por quê? Porque se você não está matando os feiticeiros, macumbeiros, se você não está matando os católicos, então você não está vivendo a Bíblia de forma completa, da forma que você entende. Porque se o versículo 2 é válido para a igreja, o versículo 18 e 20 também é válido para a igreja. Tá bom? Essa é a minha pergunta e tô esperando você para o debate, Eliseu Rodrigues e Tássio Licurgo, quem quer que seja. Mas seja teólogo para nós debater o tema. Deus te abençoe.